Olá pessoal, vamos aqui então à nossa aula de introdução aos modelos de rede, tá? As redes, elas para poderem funcionar, a gente precisou estruturar ela em camadas, tá? Vocês vão ver que para um pacote funcionar, para você ter acesso, por exemplo, a um determinado site, esse pacote ele vai ter uma vida que ele vai percorrer várias etapas de um processo. Então vai ter a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Na verdade, essa etapa ela meio que acontece até de trás para frente. É como se fossem 7 etapas, onde ele vai começar da sétima etapa para a sexta etapa, para a quinta etapa, assim por diante, até chegar à primeira. E nessa primeira etapa é que ela vai ser enviada, esse pacote ele vai ser enviado até o destino para poder depois retornar. Essa estrutura de etapas que a gente criou, né, padronizadas essas etapas, elas explicam como é que esse dado ele consegue trafegar na rede, ele consegue ir e voltar. E essa estrutura, esse modelo de padrões, ele foi criado inicialmente como modelo OSI, tá? Que é um modelo que foi criado pela ISO, né? Até brinco com os alunos fazer essa associação entre OSI e ISO. A gente conhece os padrões ISO, ISO 9000, ISO 9001, que são aqueles padrões de qualidade. Pronto, essa mesma organização fez o modelo OSI. E nesse modelo, ele é mais teórico, tá? Ele tem lá as 7 camadas de redes para ajudar a gente a entender como é que a comunicação ocorre nessas camadas, essas etapas. A partir de agora eu vou chamar elas de camadas, tá? Ou também chamada de layers em inglês. Layers é uma tradução para camadas. Então é muito comum você ver nos dispositivos ou nos artigos L1, L2, L3. O que é L1? É a Layer 1, que é a camada 1. L2, Layer 2, que é a camada 2 e assim por diante. E você tem lá as 7 camadas do modelo OSI, que a gente vai estudar, e também tem um modelo que acabou se tornando mais prático, né? Um modelo que acabou se tornando efetivamente o que dominou o mercado, que é o modelo TCP/IP. Ele tem esse nome porque são os dois principais protocolos que a gente usa para poder navegar na internet. O TCP na camada 4 e o IP na camada 3, tá? Só que a gente acaba estudando os dois e eu vou mostrar para vocês as razões pelas quais isso acontece. Antes de tudo, eu queria mostrar para vocês para que serve um protocolo. Um protocolo, gente, ele serve para poder padronizar a forma como a gente se comunica. Então, quando duas pessoas se encontram, elas primeiro precisam combinar, por exemplo, em que idioma elas vão se comunicar. Esse idioma vai ser o inglês, esse idioma vai ser o português, esse idioma vai ser espanhol, e tem um formato próprio. A pessoa não pode simplesmente chegar e começar a dizer, por exemplo, ei, que horas são? Digamos assim, ela precisa de uma forma mais educada de fazer isso. Ela começa, bom dia, aí o outro responde, bom dia. Aí ela diz olá, aí o outro lado diz olá, aí um outro lado diz por favor, você pode me informar as horas? Aí o outro diz são 2 horas da tarde. Aí a outra pessoa diz obrigado e outra pessoa diz por nada. Então existe um modelo, digamos assim, que a gente obedece para poder estabelecer essa conversa. E o protocolo é esse modelo, esse formato, que ele vai definir essa ordem e esse formato no qual essas mensagens vão ser trocadas entre duas pessoas, ou no caso de rede, entre 2 dispositivos, tá? Então, essas ações que vão ser realizadas no recebimento, na transmissão e no recebimento das mensagens, o padrão a que elas vão obedecer é como se fosse uma folha em que você recebe, onde os dados estão lá declarados, que precisam ser informados para o outro lado receber. Por exemplo, qual é o nome de quem está solicitando? Qual é digamos, o dia em que isso está sendo solicitado, a hora em que isso está sendo solicitado, o que está sendo solicitado. É como se a gente pegasse um formulário, preenchesse os dados nesse formulário. Por que o formulário é? O formulário é uma espécie de formato que é estabelecido, padronizado, para a gente poder se comunicar, para a gente requerer uma coisa que a gente está precisando. Então os protocolos eles são isso. E a gente começa vendo o modelo OSI, que, como eu disse, foi criado pela ISO, né, que é uma organização de padronização internacional, e ele possui 7 camadas, onde cada um deles vai ter uma função bem específica. E serve como referência teórica, porque na prática a gente acaba usando o modelo TCP/IP.
Porém, eu vou explicar para vocês, depois de mostrar o modelo OSI, por que a gente estuda o modelo OSI se a gente usa o modelo na prática TCP/IP. O modelo OSI, gente, ele tem essas 7 camadas, 7 layers, como eu disse para você, de implementação. Então, toda informação, ela nasce na camada de aplicação, que é, por exemplo, a requisição HTTP que você está fazendo para poder navegar para um determinado site, e ela vai percorrendo essas 7 etapas do modelo OSI, tá? Vem da aplicação, que é a camada 7. É muito importante que vocês saibam o nome e a ordem dessas camadas. Isso é uma coisa que é constantemente cobrada em avaliações, em certificações. Tudo vai precisar que vocês saibam essa ordem e o nome dessas camadas, além de vocês saberem a função que elas exercem dentro desse modelo. Você também vai precisar, às vezes, saber quais são os principais protocolos que atuam naquela camada, tá? Mas aí vamos lá, você tem um protocolo de aplicação, depois você vem para a camada de a camada de aplicação, aí você vem para a camada 6, que é a camada de apresentação, depois passa para a camada 5, que é a camada de sessão, a camada 4 de transporte, a camada 3 de rede, a camada 2 de enlace e a camada 1, que é a camada física. E aí, como eu disse, cada uma delas vai ter uma função específica. A camada física é o meio de transmissão. Por exemplo, eu falei para vocês sobre o protocolo I3E 802.3, que é o protocolo Ethernet, aqueles cabos azuis em geral de cabo de par trançado que a gente utiliza, eles atuam nessa camada física. Fibra ótica atua nessa camada física. Wi-Fi, que são aqueles padrões I3E 802.11, atuam na camada física. Um cabo coaxial, por exemplo, atua na camada física e assim por diante. Na camada 2, que é a camada de enlace, a gente vai ter esses dados que vão ser transmitidos, que inicialmente são apenas uma sequência de binários. Eles estão organizados em quadros, a gente também chama de frames, tá? É uma palavra comum que a gente vai falar aqui em inglês. Então esses dados eles vão ser agrupados em caixinhas. Essas caixinhas elas vão ser chamadas de quadros em português, ou um nome que eu vou usar com mais frequência daqui para diante, que são frames. E é nessa camada também que a gente tem algum nível de controle de erro. Então, quando a gente manda uma informação, a gente requer uma informação de um site, por exemplo, e essa requisição ela vai sair e vai passar por vários nós na rede, por vários roteadores, que são os dispositivos que vão fazer esses dados conseguirem ir até lá e voltar. Eles é quem vão determinar por qual caminho esses dados vão trafegar. Então, na medida que um desses nós passa a informação para outro nó, ele precisa confirmar, às vezes, se o outro lado que está recebendo precisa confirmar, às vezes, se a informação que ele recebeu ela foi recebida sem erros. E aí é dentro desse controle de erros, na comunicação entre cada um dos nós, que vai atuar a camada de enlace. Depois a gente vai ver isso com mais calma e mais detalhes. Você tem a camada 3, que é a camada de rede, onde vai ter roteamento e endereçamento IP. Então, lembra-se que a gente falou que o IP é um dos protocolos mais utilizados. Ele é o protocolo que define qual é o endereço de origem e qual é o endereço de destino. E que os roteadores são os dispositivos que vão traçar a rota pelo qual a gente vai navegar na internet. Rota vem disso, né? A gente usa a rota quando está falando em navegação. Então a camada 3 é quem vai cuidar desse roteamento, como é que ele vai acontecer, onde os roteadores vão atuar e como é que esse endereçamento vai ser analisado. A gente tem a camada de transporte, que é a camada de controle de fluxo e confiabilidade. Por exemplo, quando eu falo para o outro lado, quantas dessas informações eu mando antes de saber se o outro lado recebeu corretamente? Será que eu mando frases completas? Por exemplo, eu mandei uma frase lá: oi, meu nome é Rafael. Eu espero a confirmação dessa primeira frase para poder dizer uma segunda frase, soltar um segundo empacotamento de dados. A gente pode dizer várias frases juntas antes de esperar por uma confirmação de quem está recebendo. Então, essa parte aí, quem vai atuar nela é a camada de transporte. E os principais protocolos com os quais ela vai atuar é o protocolo TCP e o DP. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Aqui na camada de sessão, eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei elas aqui da mesma cor porque, em geral, embora o modelo OSI tenha definido essas 3 camadas aqui como camadas diferentes, 5, 6 e 7, na prática, hoje, elas atuam como uma camada só, que é a camada de aplicação, tá? Então, essa interação com usuário e aplicativos que são feitas, por exemplo, pelo protocolo HTTP, que é de navegação, pelo protocolo SMTP, que é de e-mail,
pelo protocolo FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos, assim como essa questão de criptografia de dados, gerenciamento de sessões de conexões entre dispositivos. Tudo isso aqui acabou sendo agregado numa única camada, que é a camada de aplicação. Então eu coloquei aqui as funções delas separadas, caso você seja perguntado sobre isso, mas na prática essas três últimas camadas aqui do modelo OSI, elas vão atuar como uma só. A gente estuda o modelo OSI, gente, porque acaba sendo menos complexo a gente entender quando a gente entender como é que um dado trafega de um lado para o outro, quando a gente entende todas as camadas que ele percorre. Porque isso ajuda, inclusive, a gente a fazer uma análise na hora de ter um troubleshooting, que é o nosso processo de resolução de problemas. Se você vê tudo de uma forma muito blocada, os dados trafegando de um lado para o outro, fica mais difícil você analisar, quando você tem um problema, aonde aquele problema está localizado. Então é menos complexo você estudar as partes, cada uma das camadas, estudar as suas funções, porque depois vai ficar mais fácil você fazer uma análise e uma resolução de problemas, que a gente chama comumente de troubleshooting, certo? Essas interfaces, elas são padronizadas, então isso permite, por exemplo, eu estava falando que a camada física ela lida com cabos, por exemplo. Que tipo de cabo vai ser? Se é cabo de fibra ótica, se é cabo coaxial, se é uma interface Wi-Fi, o meio físico vai ser o ar. Isso fica gerenciado pela camada física. E aí não importa o que acontece na camada física para as outras camadas, para a camada de enlace, por exemplo. Então fica mais fácil você distribuir essas funções, essas atribuições de responsabilidades por camadas diferentes, porque se algo naquela camada mudar, ela não vai afetar as outras camadas, certo? Então fica mais fácil você até aprender e desenvolver, porque aí você aprende aquela camada específica no qual você está trabalhando, e aí você faz o que é preciso apenas para aquela camada. Elas vão funcionar de uma forma integrada entre elas, elas vão conversar entre si. As camadas mais abaixo vão funcionar para servir as camadas mais acima, vai prover serviços para as camadas superiores, mas a gente pode ter um desenvolvimento mais independente entre as camadas, tá certo? E também isso tudo é padronizado para poder permitir interoperabilidade entre os fabricantes, porque se afinal de contas não houvessem padrões de protocolos e de como tudo funciona, a gente não conseguiria ter, por exemplo, um equipamento que é fabricado pela Cisco conversando com um equipamento que é fabricado pela Apple, por exemplo. A gente precisa de que os fabricantes diferentes obedeçam aos padrões para que a gente não precise ter uma rede que todos os equipamentos pertencem a um mesmo fabricante, entende? E é por isso, por essas razões aqui, principalmente, que o modelo OSI foi criado e é por algumas dessas razões que a gente estuda o modelo OSI. Quando a gente vai para o modelo TCP/IP, que foi um modelo desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e acabou sendo um modelo que acabou sendo adotado na prática, ele é um modelo um pouco mais simples, tá? E por isso que ele acabou sendo mais aplicado. O modelo OSI, no tempo que ele foi sendo especificado, ele demorou demais para poder a academia chegar no formato final que ele precisaria ter de padrões, para que a indústria pudesse começar a trabalhar em cima desses padrões. Então, o que acabou acontecendo é que o modelo TCP/IP, embora ele tenha sido menos formal, ele acabou se tornando o padrão da internet. E ele possui uma forma mais simplificada, de apenas 4 camadas. Por que eu apresentei o modelo OSI antes? Porque se você entende o modelo OSI antes, fica mais fácil você entender o modelo TCP/IP como um modelo agregado do modelo OSI. E aí, como eu disse para vocês, a camada de acesso à rede, ela acaba se tornando a camada 1 e 2. Então ela é tanto a camada física como a camada de enlace juntas, tá? Ele vai cuidar dessas duas responsabilidades numa camada só. Embora na prática a gente acabe lidando, vocês vão ver que daqui para frente a gente vai utilizar uma espécie de modelo híbrido, onde a gente vai encarar que, apesar de a gente estar se referindo ao modelo TCP/IP, ele vai ter funções diferentes para a camada física, que é a camada 1, e a camada de enlace, que é a camada 2, mas você sabe que na prática elas acabam funcionando como uma camada só também. Você tem a camada de internet, que é o equivalente da camada de redes. Você tem a camada de transporte, que é o equivalente da camada de transporte do modelo OSI. E você tem a camada de aplicação, que é, como eu falei, agrega as funções da camada de sessão, apresentação e aplicação.
Na prática, gente, como eu falei, a gente vai encarar como se fossem camadas 1, 2, 3, 4 e a 7 como a aplicação, tá? E aí aqui você vão ter diferentes protocolos. Na camada física, na camada de enlace, você vai ter Ethernet e Wi-Fi. Na camada IP, os principais protocolos vão ser o IP, o ICMP e o ARP. Depois a gente vai ver a função de cada um deles. Na camada de transporte, você vai ter os protocolos TCP e UDP. Na camada de aplicação, você vai ter 1 milhão de protocolos. HTTP, FTP, DNS, SMTP. Depois, de novo, a gente vai explicar cada um desses modelos, tá? Desses protocolos, perdão. Mas saiba que esses são os protocolos que são aplicados em cada uma dessas camadas. Por fim, gente, eu estou colocando aqui só uma comparação para a gente saber que o modelo OSI foi criado pela ISO, o modelo TCP/IP foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O modelo OSI ele é mais teórico, mais conceitual, mas a gente usa muito ele. A gente vai começar trabalhando em cima desse modelo e aí vocês vão ver que fica muito mais fácil você entender o modelo TCP/IP a partir disso, que é o modelo que foi utilizado no mundo real. A camada OSI ela tem 7 camadas, que são as layers. O modelo TCP/IP ele tem 4 camadas apenas, tá? Como eu disse, a principal diferença é que a camada de aplicação, que é a 7, acaba agregando as funções das camadas 7, 6 e 5, que são respectivamente a aplicação, apresentação e sessão. E você tem uma separação mais clara das funções no modelo OSI, é por isso que a gente acaba estudando ele, tá? Ele acabou sendo um modelo mais acadêmico, que demorou muito a chegar no mercado padronizado, e o modelo TCP/IP acabou sendo um modelo mais pragmático, que serviu para a gente implementar as funções do mundo real, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro e a gente se vê na próxima aula.